Olá, nono ano, aqui é a professora Tayana. Vamos iniciar aí mais uma aula de revisão do nosso conteúdo de História. Hoje a gente vai abordar o período da Regência e o chamado Segundo Reinado. Um ponto importante que eu quero salientar para vocês com relação a esse período, da história do Brasil, com relação à regência, a gente vai ter aí um período bem conturbado da história do Brasil. Lembrar que quando Dom Pedro abdica a coroa para o seu filho, ele só tinha 5 anos, e de acordo com a Constituição, o Brasil deveria ser governado por uma regência. Então, 3 deputados seriam os regentes, eles seriam eleitos pela Assembleia. Naquele momento, a Assembleia estava de férias, então foi escolhida às pressas uma regência trina provisória. E só então, depois de alguns meses, os deputados se reuniram, escolheram 3 representantes e nós teríamos aí uma regência trina permanente. O objetivo era que esses regentes governariam o Brasil até Dom Pedro II atingir 18 anos de idade. Depois da regência trina permanente, ocorreram algumas mudanças através do ato adicional. Ato adicional foi uma lei, algumas alterações, modificações que foram acrescentadas na Constituição. Uma delas era mudando a regência trina para a regência una. Então, nós teremos a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Um ponto importante que ocorreu ainda nesse período regencial foi a criação da Guarda Nacional. Essa guarda foi criada com o intuito dos grandes fazendeiros montarem ali o seu grupo de jagunços, de seguranças e pudessem atuar aí na resolução dos conflitos, das revoltas que ocorreram naquele período. E também a criação dessas assembleias provinciais, que davam uma certa autonomia para as províncias de resolverem ali os seus problemas, sem depender unicamente das decisões da província do Rio de Janeiro. Como eu disse, esse período foi um período bem conturbado, foi marcada por várias manifestações e revoltas, que faziam aí duras críticas ao governo regencial. A gente vai ter aí como revoltas desse período a balaiada, a sabinada, a cabanagem e a revolta da farroupilha. Foram alguns desses conflitos que marcaram esse período da regência. Em sua grande maioria eram homens livres, pobres, que reivindicavam maior participação política, também denunciavam a miséria e o descaso do governo. Tentando acalmar os ânimos nesse período, os deputados então resolveram antecipar a maioridade de Dom Pedro. Ele vai ser coroado com 14 anos e meio, é o chamado golpe da maioridade. Então, para tentar solucionar ali os conflitos, preservar a unidade territorial do Brasil, eles decidem, por fim, antecipar a maioridade de Dom Pedro II. É dessa maneira que se inicia o Segundo Reinado. Na política interna, esse período vai ser marcado pela existência de 2 partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles vão estar o tempo todo disputando os cargos dentro do governo. Um dos conflitos que envolveram esses 2 partidos foi a chamada Revolução Praieira, que ocorreu em Pernambuco, onde os liberais não aceitaram a nomeação de um político conservador na região. Esses partidos, eles só divergiam mesmo no nome, porque na prática eles defendiam os interesses da classe dominante, eram grandes donos de terra, donos de escravos, defendiam a monarquia e, claro, o uso da mão de obra escrava. As eleições nesse período, elas eram marcadas por fraudes, por violência, então elas recebem o nome de eleições do cacete, justamente por conta da extrema violência, principalmente do Partido Liberal, em garantir a vitória nas eleições, no pleito eleitoral. Com relação à política interna e externa, falando mais uma vez da política interna, esse período vai ser conhecido por parlamentarismo às avessas. Às avessas é ao contrário. Aqui no Brasil, Dom Pedro tinha um controle muito grande sobre o parlamento, inclusive era ele que escolhia
o primeiro-ministro do parlamento brasileiro. Lembrar que ele tinha ali da Constituição o chamado poder moderador, que era ali o quarto poder. Com relação à política externa, o Brasil vai se envolver em 2 conflitos. A Guerra do Paraguai, onde o Brasil, a Argentina e o Uruguai irão se unir para derrotar o Paraguai. E assim será, a gente terá aí a vitória da Tríplice Aliança. A guerra vai trazer umas consequências bem negativas para o governo brasileiro, aumento de gastos, a gente vai ter a valorização do exército e, de certa maneira, um aumento da crítica e da oposição a Dom Pedro II. Outra questão que o Brasil se envolveu, a famosa questão Christie. Foram aí desavenças entre o Brasil e a Inglaterra, gerando um período curto de rompimento das nossas relações diplomáticas com a coroa inglesa. Com relação à economia do segundo reinado, muito fácil, a gente vai salientar, relembrar que o café foi o principal produto exportado aí nesse período. O café vai gerar muitos lucros, o café vai promover uma série de transformações no Brasil. Destaque aí para os chamados barões do café, que eram os grandes cafeicultores paulistanos. Então, todo o lucro gerado pelo café vai ser investido em infraestrutura no Brasil. Criação de ferrovias, portos, a implementação aí da nossa indústria. Então, a industrialização no Brasil estava muito relacionado ao lucro gerado pela produção cafeeira. Outros produtos continuaram a serem produzidos, o açúcar, o algodão, o fumo, a borracha. Um destaque aí para o Barão Evangelista, Irineu Evangelista, o Barão do Mauá, que vai ser um homem visionário, ele vai investir em vários setores de transporte, comunicação, ferrovias, enfim, ele vai realmente investir em infraestrutura no Brasil. É nesse período também que o governo vai lançar a tarifa Alves Branco como uma tentativa de incentivar a produção industrial no Brasil. Outro ponto importante é que durante o segundo reinado, a Inglaterra vai pressionar bastante o Brasil para abolir a escravidão. Em resposta ao Bill Arbad, essa lei que proibia o tráfico de escravos no Atlântico, o governo brasileiro vai lançar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de escravizados no nosso território. Depois a gente vai ver uma série de leis do governo brasileiro tentando gradativamente acabar com a escravidão no nosso país, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Somente em 13 de maio de 1888, com a famosa Lei Áurea, a escravidão vai ser extinta no nosso país. Lembrar que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão. Esses recém-libertos, eles vão ser totalmente esquecidos e abandonados pelo poder imperial. Muitos não vão ganhar terras para plantar, não vão receber bons salários. Então, os escravizados vão ser entregues à sua sorte. Nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de programa do governo para buscar integrar esses homens e mulheres à sociedade. E o fim da escravidão vai contribuir para a crise no Império. Dom Pedro vai perder o seu principal apoio, que eram os grandes cafeicultores, os grandes donos de escravo, que passaram a apoiar as ideias de república, assim como também o Exército Brasileiro passa também a apoiar as ideias republicanas. Então, além disso, Dom Pedro vai se envolver em uma série de conflitos com a Igreja Católica, o que vai, de certa maneira, acelerar aí o desgaste da sua imagem diante aí dos brasileiros, Até que em 15 de novembro de 1889 vai ser dado aí um golpe republicano, uma junta militar à frente, tendo aí Marechal Deodoro da Fonseca, encerra o segundo reinado. Então, da maneira como começou, ele terminará com um golpe republicano. Então, em 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a adotar o sistema político, a república. Esse vai ser um dos assuntos que a gente vai estar abordando ao longo do nosso conteúdo de História do Brasil do 9º ano. Então, vou encerrando aqui nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.